bom dia para você que começou essa manhã de domingo aqui conosco. Já quero agradecer pela audiência, para você que está na KTV ou aqui no YouTube. Essa foi uma semana típica de inverno na região oeste do Paraná, muito frio e chuva nesses últimos dias, mas mesmo assim a nossa equipe seguiu registrando as atividades no campo, né, professor? Bom dia! Bom dia, Daniela, bom dia a todos. Realmente, semana fria e chuvosa. É isso mesmo. Vamos dar uma olhada quais são os conteúdos que serão exibidos nessa edição. O Plano Safra para a Agricultura Familiar deixou os pequenos produtores animados. São 76 bilhões de reais, além da redução de 1% na taxa de juros. Eu preciso fazer ainda, comprar um gerador, então investimento para o gerador e para os tratadores automáticos. No estúdio, especialistas analisam os principais pontos do plano. Em Cascavel, um dia de campo diferente, onde a atração são as máquinas agrícolas. O produtor rural deve ficar atento para a ratificação de terras na faixa de fronteira. Você já viu uma plantação de ervilhas? Direto de Pernambuco, o produtor dá dicas sobre o cultivo da baunilha, uma das especiarias mais caras do mundo. Cada favo desse hoje, a gente consegue até vender por R$60. Como é uma espécie que a gente ainda está produzindo, agregando valor nela, ela tem um alto potencial de chegar muito mais do que isso, tá? E você vai conhecer a história da Cleonice, que largou tudo e virou produtora de morangos. Nós começamos o Agrofag contando a história da Cleonice, moradora aqui de Cascavel, que pode ser considerada um exemplo de como o agro oferece oportunidades. Há um ano, ela deixou o emprego na cidade e deu início a uma plantação de morangos. É claro, a Cleonice estudou, buscou informações e orientação técnica sobre a atividade. Agora, ela e a família estão colhendo os frutos e já pensam em aumentar a produção. Nesta área de 3.000 metros quadrados, no bairro Lago Azul, em Cascavel, uma nova atividade está transformando a vida da Cleonice e sua família. Ela decidiu apostar na produção de morangos. A decisão de investir na agricultura não foi fácil, mas a oportunidade de ter um negócio próprio e a vontade de mudar de vida impulsionaram essa escolha. Eu comecei a produzir morango porque a gente recebeu uma herança do falecido pai e a gente tinha que aplicar. Aí a minha irmã comprou essa chácara, ela tem 3.000 metros quadrados e esse espaço aqui não tinha nada. E aí um dia eu cheguei ali e falei para o meu cunhado, vamos plantar morango? Só que nós não tinha experiência nenhuma, nunca ouvia falar, via a fruta, mas nem o pé de fruta. E daí a gente começou a pesquisar para fazer as estufas. Daí um colega nosso fez o projeto que ele tem, que ele trabalha com isso, e a gente plantou e está dando super certo. E daí eu deixei de trabalhar no meu emprego e vim cuidar dos morangos. Deu super certo, está dando certo. Estamos aí. Cleonice transformou o que antes era um terreno vazio em um produtivo espaço com 3 estufas e 6.000 pés de morango. O sobrinho Lorenzo, com apenas 9 anos, já se mostra um grande ajudante, participando ativamente das colheitas e dos cuidados diários. Ele me ajuda. Mas geralmente quando ele não está, eu que faço, porque daí eu cuido da produção, a minha irmã cuida da parte financeira e das vendas e o meu cunhado faz a entrega e faz vendas também. Mas geralmente eu que estou por aqui. A produção de morangos é contínua ao longo do ano, graças às orientações do engenheiro agrônomo Heitor Júnior, que indicou a variedade San Andreas, vinda da Espanha, conhecida por sua resistência e capacidade de produzir frutos durante todo o ano, independentemente da estação. Comparado com outras cultivares que são de dias curtos, que produzem mais no inverno, essas plantas elas produzem no ano inteiro. Então a gente acabou optando pela variedade San Andrés, por ela também ser mais resistente a pragas, a doenças e a adversidades climáticas. Temos trabalhado num espaçamento de 13 centímetros entre planta, e temos feito manejo integrado de pragas, doenças, tem acompanhado elas nesse manejo nutricional também,
né, e temos obtido um excelente sucesso na produção. Como dá para ver agora, né, estamos entrando numa época de florada plena, né, nas 3 estufas que eles têm aqui, e estamos com uma expectativa muito grande de agora uma produção. Após um tempo ruim para a produção de morango, que foi de excesso de calor, a estufa, né, tem a função de proteger da chuva, principalmente, né, diminuindo a incidência de praga e doença, por diminuir a umidade em contato com a folha. Agora, a estufa também traz o efeito estufa, o efeito de aquecimento, né, das plantas. Então, nesse verão que se passou e outono também, com um calor prolongado, houve um estresse muito grande das plantas e na nossa região aqui do oeste do Paraná, teve uma baixa bem grande de produção. Então, muitos produtores, infelizmente, acabaram desistindo da produção, então a oferta de morango ainda está muito baixa, mas agora a expectativa é que aumente, né, com o clima já diminuindo a temperatura e sendo mais propício para a produção de morango. Para o controle de pragas, aqui nessa estufa de morango, são utilizadas armadilhas feitas com pedaços de PVC e cola adesiva. Tem azul e amarelo, e cada cor atrai uma espécie diferente de inseto. Ela vai poder visualizar nessa armadilha quais pragas estão na propriedade dela, aqui nas plantas, para a gente tomar uma decisão, um manejo correto. No inverno, a irrigação pode ser feita a cada 2 dias, enquanto no verão o cuidado é redobrado, chegando a 4 vezes ao dia. Tem que vir observar no peso do slab. Você ergue o slab aqui, você vai saber. Se ele estiver pesado, ele está molhado, o suficiente, né, para a planta. Se ele estiver leve, é porque ele está seco, você tem que molhar. Ou senão, se você pôr o dedo aqui dentro, você vai ver se ele está úmido ou está seco. E no verão, depende da temperatura, você tem que fazer a irrigação até 4 vezes por dia. Porque senão judia muito ele. E daí no verão é feita a lavagem das folhas também. Agora no inverno não pode, porque se você molhar as folhas, é uma entrada de doença, né? E daí no verão é feita a lavagem das folhas também. Porque ele é muito quente, né? Porque aqui embaixo, agora no verão passado, chegou a 45 graus aqui embaixo. Cada estufa produz cerca de 30 quilos de morangos por mês. A colheita é realizada de acordo com a demanda, em torno de 3 vezes por semana, garantindo morangos frescos para os clientes. Eu colho um dia sim, um dia não. Quando ela está quando ela está produzindo, que nem agora que está a florada plena, que vai produzir 100%, você colhe em torno de 30 quilos por tirada. Então, geralmente, você tem que colher um dia sim, um dia não. Porque se você deixar no pé, ele estraga, daí ele vai trazer praga. E daí, como eu não uso agrotóxico, daí eu que tenho que fazer o controle da praga, né? Então, eu não posso deixar morango muito maduro, morango estragado, nada dessas coisas eu posso deixar. Então, você tem que colher um dia sim, um dia não. A venda é direta para o consumidor final, sem intermediários. Cleonice e a família encontraram uma forma de distribuir os produtos atendendo principalmente moradores do bairro e do município. Geralmente é aqui em Cascavel e 90% dos nossos clientes é consumidor final. Não vendo assim tipo para mercado, nada, é consumidor final. Tipo, se você quiser 1 quilo, você me manda mensagem ou liga, eu arrumo 1 quilo para você. Se você quiser 2, eu consigo arrumar 2 quilos para você. Com amor pelo que faz, Cleonice já pensa em expandir a produção. Para ela, cada planta representa não só um fruto, mas o esforço e a dedicação de toda a família. Para mim, valeu muito a pena. Tá valendo muito a pena. Agora vai fazer 1 ano ainda que a gente tem as estufas. A gente vai ter a primeira produção grande agora, mas valeu. A ideia é plantar mais 6.000 mudas, né? Que bonita essa produção, né? Um belo exemplo, então, da Cleonice e de toda a família dela. Com certeza. Você veja bem, Antoniana, que coisa importante, né? A pessoa saiu da cidade, deixou uma atividade e foi para outra atividade totalmente diferente, né? É isso. Mas ela não foi assim, ao acaso, né? Ela se preparou, ela teve um preparo, o grupo familiar se preparou, né? E agora está colhendo sucesso. Tudo que se faz com amor, com dedicação, paixão,
gera insucesso. E se tiver ainda com suporte técnico, com esse preparo, melhor ainda, né? Porque a aventura hoje não se pode ter na parte da agricultura, né? A aventura leva a um desastre total. Então, sempre se preparar tecnicamente e ter um grupo de apoio ou um suporte técnico atrás. Com certeza. Sucesso aí para a família, né? Sucesso para todos. E agora um assunto que dominou as conversas nessa semana é a ratificação das terras que estão em faixa de fronteira. O Paraná é um dos estados que mais tem propriedades rurais nessa condição e o prazo para regularizar essas áreas é até outubro de 2025. Professor Celso, para orientar os produtores a respeito desse assunto, a FAEP, que é a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, em parceria com cartórios e sindicatos rurais, preparou uma cartilha. E olha só, na capa da publicação, a gente já consegue ver então essa faixa de fronteira em que 139 municípios do Paraná estão e fazem parte. Você vê que é uma faixa territorial muito extensa, né? Uma divisa seca. E nesse contexto nós temos o Paraguai e a Argentina aí. É isso mesmo. E essa cartilha, ela está disponível no site da FAEP. O endereço está na tela e também o QR Code. É só acessar e baixar a publicação que contém todas as orientações para os produtores que precisarem fazer a ratificação. E nós também conversamos com a Carla Beck, do Departamento Técnico e Econômico da FAEP. Ela esclarece alguns pontos que são importantes. Olha só. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, é um prazer estar esclarecendo sobre esse tema que está sendo tão falado ultimamente. Então, para a gente começar, do que se trata a ratificação dessas terras em faixa de fronteira? O que pode descrever também esse tipo de propriedade? A região de área de fronteira é uma região estratégica para a segurança nacional e também ela precisa de uma regularização própria, ela tem regras próprias de regularização para aquisição e transferência de imóvel. Essa regularização era feita pelo INCRA e após a Lei 13.178 de 2015, ela passou então a ser pelo cartório de uma forma mais facilitada. Quem deve fazer essa ratificação? São aqueles proprietários que têm áreas até 150 quilômetros de área de fronteira e que não tenham essa notificação ou que não tenham essa averbação na matrícula do imóvel. Isso é muito importante falar sobre a questão da averbação, porque muitos produtores já fizeram essa ratificação através do INCRA. Só que muitas vezes veio o título de ratificação e o produtor não averbou na matrícula. Então, com posse dessa termo de ratificação, ele pode ir no cartório e averbar na matrícula, porque é muito importante ele verificar se na matrícula consta a averbação da ratificação da área de fronteira. E como o produtor deve levar em conta o histórico também, né? Até quando ele precisa ter essa ideia das matrículas e também da posse mesmo da propriedade? Sim, para proprietários maiores de 15 módulos fiscais, existe uma data específica, que é no dia 22 de outubro de 2025. Então, até 22 de outubro de 2025, propriedades maiores que 15 módulos fiscais devem já ter essa ratificação colocada no cartório. Para a gente finalizar, então, eu queria que você também falasse da importância desse tipo de medida que está sendo tomada e dessa atualização, para que os produtores entendam o objetivo desse tipo de atividade que está sendo feita agora. Essa atualização é importante para dar segurança jurídica para o produtor quanto à área que hoje ele está de forma que não está totalmente regular, né? Ele pode ter todas essas informações nos sindicatos rurais. Os sindicatos rurais receberam nossas cartilhas, estão prontos para atender os proprietários rurais também com suas dúvidas, mas o mais importante é ele não perder esse prazo, procurar sempre o acesso da federação, do sindicato e também ler a nossa cartilha, onde detalha todos os documentos que ele necessita e principalmente aonde que ele pode conseguir esses documentos e mais, se a propriedade dele está em área de fronteira ou não. Muito bem, obrigada, Carla, pelas informações. E lembrando, né, professor, o prazo é outubro do ano que vem. É importante esses agricultores que estão nessa faixa, né, se atentar ao prazo, né? E essa cartilha vai dar toda a orientação de como ele proceder, né? E depois vai ter os cartórios que vão orientar também, fazer a parte final disso daí, né? É isso mesmo. E agora, você já viu uma plantação de ervilhas? A Isa mostra pra gente.
Com uma demanda elevada por alimentos ricos em proteínas vegetais, a ervilha se apresenta como uma excelente opção, tanto para consumo humano quanto para consumo animal. Em 2022, a produção mundial de ervilha verde foi estimada em 19,5 milhões de toneladas, segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Quem lidera essa produção é a China, que responde por aproximadamente 25% desse total, seguido pela Índia com 20% e Rússia com 10%. No Brasil, a ervilha tem assumido um papel de relevância, tanto pela produção quanto pelo consumo crescente. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos indicam que o consumo per capita de ervilha aumentou em torno de 5% nos últimos 5 anos. Em estados do Sul e Sudeste, com destaques para o Paraná, São Paulo e Minas Gerais, a produção de ervilha é predominante. Em 2023, segundo a Conab, a produção nacional de ervilha verde foi de 55 mil toneladas, um aumento de 8% em relação a 2022. O cultivo de ervilha no Brasil é dividido em 2 principais tipos, a ervilha fresca ou verde e a ervilha seca. A ervilha verde é amplamente consumida in natura ou processada, enquanto a ervilha seca é usada principalmente na indústria alimentícia para a produção de sopas, purês e outros derivados. Os consumidores usam a ervilha de diversas formas na alimentação, desde saladas, sopas e pratos principais até a produção de snacks saudáveis. A ervilha fresca é bastante consumida, mas a ervilha enlatada e congelada também são populares devido à praticidade. Para cultivo da ervilha na nossa região, oeste do Paraná, o indicado é realizar o plantio entre os meses de abril e maio. O transplante deve ser feito em fileiras, com espaçamento de 10 a 20 centímetros entre as plantas, para variedades de crescimento indeterminado, como essas da Fazenda Escola. É necessário utilizar tutores, como estacas ou treliças, para auxiliar o crescimento das plantas e facilitar a colheita. A colheita da ervilha verde deve ser quando as vagens estiverem cheias, mas antes que as sementes endureçam. Geralmente, isso ocorre cerca de 60 a 70 dias após a semeadura. Já para a ervilha seca, as vagens devem secar na planta antes da colheita, e a colheita geralmente ocorre cerca de 90 a 100 dias após o plantio. Para o armazenamento, as ervilhas verdes devem ser armazenadas em refrigeração. Já as ervilhas secas precisam passar pela secagem completa para em seguida serem armazenadas em um local fresco. Para ervilhas destinadas à indústria, o processamento pode incluir congelamento, enlatamento ou a secagem. Não deixem de acompanhar o @agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana e até lá! Obrigada, Isa. Até a próxima edição. Professor Celso, o senhor com certeza já provou alguma sobremesa com baunilha na composição, né? Com certeza, é uma delícia. Essa especiaria é ótima. É bom demais. E agora um pé de baunilha, o senhor já viu? Desse gênero baunilha, não. Olha só aqui na tela, então, a gente tem uma área de cultivo de baunilha, que é uma das especiarias mais caras do mundo. E, professor Celso, é preciso ressaltar que existe uma diferença entre o extrato e a essência da baunilha. A essência é o produto industrializado, aquele líquido que usamos em algumas receitas. Já o extrato vem da baunilha in natura, que pode custar mais de R$1.000 o quilo. O maior produtor mundial de baunilha é Madagascar, com 70% de todo o mercado. Já o Brasil é o país com mais variedades da planta. Nós conversamos com o Diogo Nascimento, que produz baunilha no estado de Pernambuco. Olha só. Olá, tudo bem? Meu nome é Diogo, sou produtor de baunilha aqui em Camaragibe, né, no estado de Pernambuco. E faz algum tempo que a gente está produzindo aqui, está tendo um resultado positivo com a baunilha do Cerrado, que é essa espécie aqui que a gente trabalha, a Vanilla pompona. Que legal! E você então começou há 4 anos mais ou menos, né? Essa que é uma região litorânea em que a baunilha consegue se desenvolver bem, no Cerrado também, né? E como você tem visto a produção, como você tem conseguido adaptar também aí para a sua propriedade, Diogo? Então, a gente está situado aqui numa área específica e logo aqui atrás do nosso viveiro aqui de baunilha é uma reserva de Mata Atlântica. Então todo esse ambiente aqui ajuda ela a se propagar bem rápido, bem mais do que a gente esperava, né? Tá muito rápido. A gente começou com 20 mudas, hoje estamos para mais de 50, estamos ainda multiplicando muito mais porque a gente vai fazer outra poda para formação de mudas. Então a gente vai acompanhando o trabalho da Emater do Distrito Federal, dos produtores de lá, entendeu? Então isso, a gente também não tinha muito conhecimento sobre como manejar a espécie. Então a gente foi atrelando conhecimento e passando para quem também deseja
conhecer o projeto ou trabalhar com a baunilha do cerrado, que é uma espécie bastante produtiva. E hoje você compartilha esses conhecimentos, né, sobre a baunilha do cerrado nas suas redes sociais com um projeto que você vem desenvolvendo para adquirir conhecimento técnico e trocar experiências, né? Ao decorrer que a gente vai aprendendo, cultivando, tendo resultado positivo, errando e aprendendo. Então a gente tenta compartilhar isso na nossa rede social, no nosso canal no YouTube, né? Que se chama Garra de Camará. Então lá a gente tem uma série chamada Projeto Baunilha do Cerrado. Então desde o primeiro episódio até o atual agora foi uma luta, tá bom? A gente foi adaptando, foi trazendo ideias que agregassem no projeto. Uma das ideias que agregasse no projeto é essas estacas aqui de concreto, tá? Porque geralmente na cultura da baunilha, elas são produzidas em estaca de madeiras, então, em tutores de madeiras. Então, a gente optou por estaca de concreto empalhada com a fibra do coco. Então aqui a gente vai ser uma estrutura que vai ter pouca manutenção. Então, assim a gente consegue fazer com que ela se desenvolva mais rápido em tutores firmes e seguros e que a gente não possa mexer nela e deixar ela aqui se desenvolvendo. Certo. E aí você explica pra gente também esse fato de que é necessário fazer podas, né, de certo em certo tempo. Você tem como demonstrar pra gente como é feita a poda para aí sim fazer essas estaquias? Tem sim. A gente todo ano, no final perto de agosto para dezembro, a gente faz uma poda na baunilha, tá? Então, quando ela atingir esse estágio aqui passando dos tutores, tá? Quando ela quer acimar um pouco assim, a gente sempre faz uma poda para a formação de novos brotos, ajuda a estimular a floração e também ajuda a gente a perpetuar a espécie, né? Sempre quando a gente faz essa poda aqui, vou mostrar para vocês, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui já é uma haste totalmente produtiva. Você plantar ela assim, desse jeito, ela tá aqui, ela vai brotar novamente. Então o que a gente faz? A gente sempre conta de um gomo para o outro. O que é um gomo? Um gomo é de uma folha para outra. Então a gente conta um gomo, tá? 2 gomos. Com 2 gomos a gente já faz a poda aqui, tá? Então aqui a gente vai levar ela ao chão da floresta, que é a forma que a gente achou mais eficiente aqui de ela germinar, tá? Não sei se é por conta de algum fungo que tem no solo da floresta, não sei explicar, mas assim ela germina mais rápido. Então a gente deixando ela lá livremente assim, com 2 semanas mais ou menos já vai começar a nascer um brotinho. Ele vai estar assim, ó, tá vendo? Bem vigoroso, bem vistoso e bem saudável. Então daqui é só colocar ele perto do tutor que ele vai se desenvolver sozinho, tá? E eu queria saber como é que funciona, então, a produção dos favos também, que é como vocês comercializam, né, a baunilha. Além de vender as mudas, tem o favo. De que maneira hoje você consegue produzir esse favo? Então, além da produção de mudas hoje, todo mês de abril, né? Pelo menos aqui, todo mês de abril, as mudas que estão mais antigas, assim, mais desenvolvidas, elas produzem flores. Então a gente faz a polinização manual, porque aqui a gente não tem nenhum inseto que consegue fazer esse trabalho. Então a gente poliniza flor por flor. Então a gente vai esperar mais ou menos 9 meses para colher o fruto, tá? Então o fruto vai ficar verdoso, vai amadurar, então a gente colhe ele, faz todo o processo de maturação para ele chegar mais ou menos perto desse estágio aqui, tá? Só que essa fava aqui ainda está sendo maturada ainda, ela não está totalmente maturada. E qual é o valor que você consegue vender um favo desse cada 100 gramas? Então, cada favo desse hoje, a gente consegue até vender por R$60. Como é uma espécie que a gente ainda está produzindo, agregando valor nela, ela tem um alto potencial de chegar muito mais do que isso, tá? Então a produção, todo ano a gente colhe, todo ano a gente já tem os compradores certos, né? Que esperam por as favas. O pessoal compra aqui mais de favas, porque é mais acessível, né? Não compra muito de quilo. O aroma dela, como é que é? Como é que você descreve pra gente?
Olha, é uma coisa totalmente. Eu nunca vi coisa igual. O sabor. Aqui, pra você ter ideia, tá. Tem alguns insetos aqui rodeando do lado de cá porque tá muito cheiroso. Muito cheiroso. E hoje, como que a produção de baunilha tem trazido, então, renda para sua família? E como é que você espera daqui para frente que sejam os resultados da sua produção? Então, a renda hoje tá sendo a principal, tá? A gente tem nossa empresa, a gente trabalha com mudas frutíferas, mas hoje a baunilha, tanto na muda quanto nas favas, está sendo nossa renda principal. Toda a família ajuda aqui, a gente tenta ensinar cada pessoa a polinizar uma flor, desde tratar uma estaca para formar uma muda. Então é todo um trabalho cultural, tipo, você vai aprendendo, vai botando em prática e vai vendo resultados. Que legal. Obrigada por compartilhar um pouco da sua vivência aí com a gente, Diogo, e bom trabalho para você. A gente conversa para acompanhar mais sobre o seu projeto no desenvolvimento da baunilha daqui para frente. Até mais. Até mais, eu que agradeço. Que bacana o trabalho do Diogo aí, né, professor? É interessante, né? Uma cultura diferente. E se está explorando é porque deve ter nicho de mercado. É isso mesmo. E nós também conversamos com o Luciano Bianchetti, que é pesquisador da Embrapa e realiza estudos sobre o cultivo da baunilha. Vamos acompanhar. Vamos lá. Para saber mais sobre a produção e o manejo da baunilha no Brasil, a gente vai conversar com o Luciano Bianchetti, pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos em Biotecnologia, que está lá em Brasília. Vai conversar com a gente um pouquinho. Seja bem-vindo, Luciano. O prazer é todo meu, a gente poder compartilhar um pouco dessas ideias que a gente tem sobre as baunilhas do Brasil. Muito bem. Nesse caso, a baunilha, como você mesmo comenta, né, é a segunda especiaria mais cara de todas. E o que eu quero saber é como a baunilha hoje no Brasil, ela tem esse potencial produtivo e também como pode ser uma oportunidade para pequenos produtores explorarem, então, o máximo da baunilha. O que você considera dessa cultura? Então, a baunilha é um cultivo que é muito apropriado para a agricultura familiar, né? Ele emprega a família como um todo, não é uma cultura que exige máquinas, né? Não é mecanizada, o cultivo é relativamente simples, mas você tem que ter vários cuidados, porque ela é uma planta relativamente exigente em relação à temperatura do ambiente, à umidade, e você tem que ter, durante o processo do cultivo da baunilha, você tem que ter alguns conhecimentos técnicos, principalmente em relação à polinização, porque na natureza, as espécies que ocorrem de forma natural, elas já têm um polinizador adequado. O polinizador é aquele que vai vai retirar o pólen de um lugar da flor, vai colocar em outro, para que o fruto comece a se desenvolver. Então, o fruto da baunilha é o principal produto que a gente tem, né? Só que o polinizador natural, ele é pouco eficiente em condições naturais, né? Então, você pode e deve fazer a polinização artificial. Ao você fazer a polinização artificial, você consegue aumentar muito a sua produção. E depois que você já cultiva, você tem que sempre se lembrar que o cultivo da baunilha é um cultivo muito demorado, né? Então, quando você planta a primeira muda, ela vai levar de 3 anos, mais ou menos, para produzir a primeira flor. Quando ela produz a primeira flor, você tem que saber fazer a polinização artificial, a polinização manual. Depois que você faz a polinização, a planta vai levar o fruto vai levar 9 meses para amadurecer. E ele só começa a liberar o aroma depois desses 9 meses, né? Aí você vai beneficiar esse fruto por um processo que é o que a gente chama de cura. Então, você vai ter que fazer a cura desse fruto, onde você vai poder potencializar a produção desses aromas, né? Esse processo de cura leva pelo menos mais 6 meses. Então, você vê que tem muito tempo e conhecimento associado
Isso tudo faz com que, no final das contas, o produto final seja muito caro, né? Muito bem, a gente agradece ao Luciano pela participação aqui no Agrofag. E olha só, quem se interessou por essa atividade, no site da Embrapa está disponível uma cartilha com orientações sobre o manejo da baunilha. O endereço e o QR Code estão na tela. E se você também tem dúvidas sobre o manejo de alguma planta ou criação, fale com a gente pelo nosso WhatsApp. É no 4533213970. Se você tem fotos e vídeos da sua produção, conhece alguém que queira compartilhar informações e novidades aí da sua região ou sugerir assuntos que podemos tratar no programa, entre em contato com a gente. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube e também no Facebook. Participe conosco. Confira agora os preços do mercado agrícola. A saca da soja fechou a semana em Cascavel no valor de R$ 117,00. A saca do milho, R$ 47,00 e a saca do trigo, R$ 77,00. Depois do intervalo, o assunto vai ser o Plano Safra para a Agricultura Familiar. Especialistas destacam os principais pontos do plano e os benefícios que eles podem trazer para os produtores rurais. É daqui a pouco. Vestibular agendado Centro Fag. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo Fag. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário Fag. Aqui você realiza. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário Fag. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro Fag. Global Connection. Realize. Colégio Fag Bilingue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio Fag Bilingue. A universidade começa aqui. Estamos de volta. O governo federal anunciou o Plano Safra para a Agricultura Familiar com recursos de R$ 76 bilhões. Também anunciou a redução nas taxas de juros e a inclusão de novas linhas de financiamentos. As medidas foram bem aceitas pelo setor e os produtores que se enquadram no perfil do Pronaf já fazem planos de novos investimentos. Há 15 anos, a Lúcia herdou do pai um sítio de 14 hectares, que fica no distrito de Rio do Salto, a 50 quilômetros de Cascavel. No começo, ela cuidava da produção e da venda de hortaliças. Em 2020, passou a criar tilápias. Construiu 2 tanques, cada um com capacidade para 30 mil peixes, e investiu em equipamentos para a produção, como aeradores, gerador de energia e tratador. A gente tem que planejar tudo muito certinho, porque para conseguir dar o resultado que a gente espera, para conseguir cobrir os investimentos, né? Esse vai ser o segundo lote de peixes entregues pela Lúcia. Os custos de produção dessa vez foram mais baixos em relação ao que foi gasto no primeiro. É que em fevereiro desse ano, ela passou a contar com energia solar na propriedade. E a fatura da conta de luz tem vindo bem mais barata. No primeiro lote, a gente gastou muita energia, né? Os aeradores gastam bastante. E eu não consegui o custeio para o investimento para colocar os painéis. Já tinha a intenção de colocar. Mas daí no segundo lote já deu certo, né? Eu consegui instalar os painéis. Então foi uma boa economia, né? Então eu gastava no final do lote faixa de 7 mil por mês de luz.
agora veio para 700, 800 com os painéis. O investimento para a aquisição das placas fotovoltaicas e das estruturas para a manutenção da rede elétrica foi de R$ 127 mil. A produtora financiou esse valor por meio das linhas de crédito do PRONAF, o Programa Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familiar. Essas linhas são definidas pelo governo federal no Plano Safra, que esse ano vai destinar 76 bilhões de reais para agricultores familiares, valor 6% maior do que o do ano passado. Uma das novidades do Plano Safra 2024-2025 é que no âmbito do programa Mais Alimentos, no PRONAF, a linha da aquicultura teve uma redução na taxa de juros, de 4% para 3%, que vai favorecer aqui os investimentos na propriedade para a Lúcia. Como o financiamento para a instalação dos sistemas de energia solar foi feito no ano passado, a produtora pagou uma taxa de juros de 4% ao ano. Agora, com a redução de 1%, ela já pensa em novos investimentos. Eu preciso fazer ainda, comprar um gerador, então investimento para o gerador e para os tratadores automáticos, para facilitar a vida aqui, para ficar mais fácil, porque senão tratar assim não é muito fácil, Então eu quero fazer seriam os próximos investimentos, No total, 10 linhas de financiamento de crédito rural do PRONAF tiveram redução de taxas, além da aquicultura, a apicultura, a avicultura e a ovinocultura também tiveram juros reduzidos de 4% para 3%. O mesmo aconteceu para quem produz alimentos como arroz, feijão, leite, mandioca e trigo. Já para operações envolvendo a produção de orgânicos, por exemplo, os juros caíram de 3% para 2%. Outra novidade no plano é a criação de uma linha destinada à compra de máquinas e implementos agrícolas de pequeno porte, com custo de até R$ 50 mil. Os juros serão de apenas 2,5%. E se enquadram nesse perfil famílias com renda anual de até R$ 100 mil. Já para maquinários de grande porte, o limite de financiamento passou de 210 mil para 250 mil e os juros foram mantidos em 5% ao ano. O Adriano produz grãos e trocou a plantadeira que tinha no barracão por uma nova. Parte do valor foi financiado por essa linha do PRONAF. Pelo PRONAF, a taxa de juros é bem mais em conta. E como eu me enquadro no PRONAF, minha irmã se enquadramos no PRONAF, aí nós compramos alguns maquinários, já faz o quê? Mais de 10 anos nós estamos comprando pelo PRONAF. Agora esse ano veio para 250. Aí aumentou, ajuda, porque os implementos às vezes deram também, tiveram um aumento nos últimos anos também, e isso ajuda, porque quanto maior o limite, maior é a quantidade de máquinas que você pode comprar. E aqui a gente continua trazendo informações sobre o Plano Safra direcionado para a agricultura familiar. Então, para isso, a gente recebe Éder Morschbacher, nosso sempre parceiro aqui, extensionista do IDR Paraná. Seja bem-vindo, Éder. Bom dia, obrigado pelo convite, Antoniela. Obrigado pelo convite, professor. Vamos discutir aí o Plano Safra. Isso aí. Leandro Capuzzo também está aqui com a gente. Ele que é especialista em crédito rural, engenheiro agrônomo também. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar de boas notícias do Plano Safra na agricultura familiar. É isso aí. Então já vamos direcionar a pergunta para o Leandro aqui. É uma boa notícia, então, esse valor destinado aí de 76 bilhões de reais? Como o setor da agricultura familiar analisou esse montante? O valor é maior do que o Plano Safra anterior, né? Houve uma redução de 1 ponto percentual nas taxas, isso aí é muito importante. E novidades também nas linhas do PRONAF. O PRONAF é bastante estratificado, né? E eu poderia destacar 2 novidades importantes. A linha de crédito para regularização fundiária, eu acho isso fundamental, é uma demanda paranaense, que vai conferir acesso ao produtor a linhas de crédito, a financiamento, hoje ele não tem, e a linha para aquisição de equipamentos de até 50 mil, renda bruta anual até 100 mil reais, isso é muito importante, 2,5% de taxa num prazo adequado para atividade agropecuária,
vai ajudar bastante, sobretudo aquelas famílias que têm renda baixa, renda até 100 mil. Essas duas novidades em destaque aí, né? E eu já quero conferir com o Éder também o que o Leandro comentou desse desconto de 1%, dessa redução de 1% na taxa de juros, é o que a gente viu no exemplo ali da Lúcia na reportagem, né? Você inclusive já acompanhou lá a produção dela para a aquicultura, que entra também em uma dessas áreas que teve redução de 4% de juros ao ano para 3%. Isso foi interessante também, já incentiva. Sem dúvida. Eu acho assim que essa redução para a atividade da aquicultura, piscicultura em geral, ela vai, vamos assim, alavancar bastante, muitos investimentos, né? Uma atividade que quando amparada pelo programa do Banco do Agricultor, ela praticamente fica isenta de juros, né? Então a gente vai ter aí na sequência a questão do decreto do Banco do Agricultor, provavelmente ficando aí em torno de 2%, né, de equalização para a atividade da piscicultura. Então, aquele determinado produtor que pretende investir na piscicultura, ele poderá acessar até R$450 mil e o juro de efetivo prático de 1%, né? Porque se paga 3% e depois de 30, 40 dias o Estado contribui com mais 2%. Então, assim, isso daí é de encher os olhos, né? E a gente trouxe aqui, né, e a gente continua falando que o Pronaf, ele traz esse incentivo para os agricultores familiares e também dá essas condições melhores para que ele possa adquirir. No caso desses equipamentos, por exemplo, como você comentou, né, Leandro? Essa linha traz, então, um juros menor do que o praticado no mercado convencional. Isso você também tem percebido entre os produtores, eles já querem ter esse acesso. Juro bem menor, 2,5%, né? Se a gente considerar a Selic 10,25% ao ano, né? Você tem juro mensal aí em outras linhas de crédito de 2,5%. A gente está falando aqui de 2,5% ao ano, num prazo longo, adequado, 8 anos de prazo. Esse juro ele pode cair a zero com o Banco do Agricultor Paranaense. Então, o produtor rural ele precisa ir atrás desse recurso, não pode perder a oportunidade. É importante que ele procure logo os agentes financeiros. Essa linha, a perspectiva é que ela tenha bastante procura e a gente sabe que os recursos são escassos, né? O Pronaf é estratificado e tem um pouco de recurso em cada caixinha do Pronaf, né? E a tendência é que essa caixinha se esgote rapidamente. Leandro, eu vou perguntar uma coisa para você. O Pronaf, ele já era subdividido em vários tipos ali, aumentou um pouquinho mais. O agricultor, ele tem consciência, quando ele chega lá, qual extrato que ele está, Pronaf jovem, Pronaf custeio, o que você pode dizer isso aí? Porque o agricultor, o mais antigo, não gosta muito de classificação, né? De se entender com isso, né? Eu acho que a minoria do agricultor conhece essa estratificação, professor, inclusive os mais novos. Para o próprio agente financeiro já é difícil, tem várias possibilidades dentro do Pronaf, né? E a estratificação ela é feita por conta das taxas, né? Então, para poder ser anunciado que o Pronaf vai de 0,5% a 6%, tem que ter muita coisa dentro desse intervalo, né? Como funciona na prática? O agricultor vai até a instituição financeira e ele informa o que ele está precisando. Quero comprar um trator, quero comprar uma plantadeira. E a instituição financeira, através de um questionário, de um cadastro, ela vai entendendo aonde esse agricultor pode ser enquadrado. Sempre vai ser a busca pela menor taxa, né? Às vezes não dá certo, às vezes o agricultor ele acaba pegando a faixa maior do Pronaf, que é 6%, que convenhamos é uma taxa ainda bastante atrativa, né? Mas o agricultor, a grande maioria, não tem conhecimento de qual Pronaf ele se enquadra. Então o ideal seria, vamos dizer assim, que ele fizesse um pré-estudo com alguém do IDR e tal, já fosse lá mais ou menos direcionado para o que ele quer, né? A assistência técnica é fundamental, né? Principalmente para o pequeno agricultor.
ali eles vão fazer uma conversa prévia e vai chegar até o agente financeiro, seja através de um projeto, ou então se apresentar ao agente financeiro, já sabendo mais ou menos aonde ele se enquadra, que taxa que ele vai conseguir, qual é o prazo, qual é o teto dessa linha de crédito, né? Isso é importante para o agente financeiro fazer capacidade de pagamento, que garantia o agente financeiro vai pedir para esse cliente, para esse agricultor. E uma pessoa específica para falar sobre o assunto é o Éder, né? Éder está acompanhando aí de perto, e algo que você trouxe para a gente, que é curioso da gente ver também, é o investimento agora de produtores que querem retomar a produção pecuária, né? Produção de proteína animal aqui na nossa região. O que você tem visto aí desse quesito? A gente tem observado que a política, talvez foi a política pública da questão do Pronaf Mulher, né? Com a questão da isenção integral das taxas de juros, teve uma procura bem elevada para crédito destinado à aquisição de animais, produção de leite. A gente viu que assim, dos últimos 3 meses de vigência do Plano Safra, a gente teve muitos produtores buscando isso, né? Porém, como o recurso ele é estratificado, como o Leandro falou, em algumas linhas já não tinha, os agentes financeiros não tinham disponível mais para aquela determinada linha. Então, a linha de animais é uma linha que acabou o recurso, acredito que lá na metade de maio, em diante já não tinha mais recurso. Em algumas instituições, outras tinham, equalizam um recurso próprio, de poupança, enfim, mas foi uma linha que teve muita procura. Talvez por uma assertividade até dessa questão do Pronaf Mulher, né? Que a gente via que muitos agricultores estavam saindo da atividade do leite, né? Deixando a atividade porque a questão dos grãos estava muito rentável, né? A gente viu uma elevação dos preços da soja e do milho. E aí eu escutei isso de uma produtora falando assim, não adianta, o pequeno produtor não adianta o pequeno produtor achar que vai ganhar dinheiro com soja e com milho. O pequeno produtor tem que ir para uma atividade diversificada, seja leite, seja avicultura, piscicultura agora que é uma atividade muito boa também. Enfim, o pequeno ele tem que se diversificar e essas monoculturas eu acho que não é a saída para a pequena propriedade. Algo importante também no novo Plano Safra é o volume de recursos disponível. Ele vai ser maior agora por conta do custo menor de equalização para o governo. Lá em julho de 2023, a Selic era 14,25, se não me engano. Agora a Selic está 4 pontos abaixo. Então é 4% a menos de custo para o governo fazer a equalização. Para que o agente financeiro possa disponibilizar um Pronaf a 2,5%, ele tem que trazer ali, grosso modo, de 14%, que é o custo total do agente financeiro. Essa diferença de 14,5% para 2,5%, o governo é que paga. É a tal equalização, né? E esse ano ela está mais barata. Então, o governo vai poder equalizar mais recursos, então vai ter mais dinheiro disponível para as operações. Na verdade, assim, quando o Leandro fala que é o governo que paga, na verdade é a sociedade que paga, né? Porque esse recurso gasto com a equalização, ele sai da arrecadação dos impostos, ele sai do aumento da dívida pública, então tudo isso tem um custo. Por isso que a gente fala que o dinheiro que é acessado via investimento de Plano Safra tem que ser muito bem aplicado, tem que ser um dinheiro muito bem utilizado para que isso vire renda para o produtor, né? Certo, é esse equilíbrio, essa administração. Mas o Plano Safra ele veio beneficiar a agricultura familiar e nós sabemos que a agricultura familiar é 70% do Brasil, no Paraná, é agricultura familiar. É a agricultura que vai produzir, quer dizer, o recurso, na verdade, tem que chegar para esse agricultor. Não importa de onde vem, né? Equalizando ou não, tem que chegar. E essa agricultura familiar tem que ser prestigiada. E nesse Plano Safra ele foi prestigiado, né? Eu acredito assim que numa visão global, o Plano Safra ele é bom. Tem algumas coisinhas que a gente ainda sugere mudanças. Na questão de enquadramento, por exemplo, daqueles produtores que têm atividades independentes, né? Por exemplo, uma delas é a questão da piscicultura, que não teve rebate, a gente questionou isso. Como é a minha área, eu sempre puxo um pouco mais para a minha área, eu acho que a atividade da piscicultura independente, ela precisaria ter um rebate no enquadramento, né?
porque o custo de produção é muito elevado, né? E a pessoa com uma pequena área de produção lá, ela desenquadra do Pronaf, um pequeno produtor. E o recebimento anual, né? E o recebimento é anual. Mas assim, a gente evoluiu, né? Para o leite a gente teve um rebate, já agora no enquadramento, então tem um rebate para ele se enquadrar como Pronaf de 30%, então acho que isso foi uma conquista desse Plano Safra. E tem algumas outras coisas que a gente vai descobrindo ainda ao longo da implementação, né, Leandro? Sim, tem muita novidade, né? Lembrando que o enquadramento no Pronaf são R$500 mil de renda bruta anual. Isso aí não mudou do ano passado para cá, era uma reivindicação, né? Não mudou, ficou os R$500 mil, então deixa de enquadrar produtores, né? Por conta de não ter esse rebate na renda bruta anual em algumas atividades, né? E esse produtor ele vai buscar crédito como médio produtor, como Pronamp, são taxas maiores. Eu acho que também um problema que tem aí que muitos agricultores ainda estão com a escritura definitiva, falta uma documentação, né? Regular essa parte fundiária, né? Tem muito pessoal com direito à posse ainda, né? Então aí vai chegar para pegar um financiamento que se enquadrar em qualquer desses estratos, não vai conseguir, né? Por isso tem uma nova linha de incentivo e de regularização fundiária, né? É uma novidade muito boa, né? É uma linha de crédito para regularização fundiária da propriedade. Aquele agricultor que tem a posse, que está no reassentamento, mas ele não tem o imóvel registrado em seu nome. Existe linha de crédito agora para isso, é uma novidade do Plano Safra. Todas as despesas relacionadas, desde fazer mapa, desmembramento, despesa com cartório, registro desse imóvel, o produtor pode fazer o financiamento em prazo longo, taxa subsidiada de Pronaf. Isso aí é muito importante, que ele vai ter o documento do seu imóvel. Ele vai poder ir até o agente financeiro, apresentar esse documento, fazer um cadastro, pode dar o imóvel garantia, se for o caso. Então é uma novidade bem interessante e é uma demanda que surgiu aqui no Paraná, foi apresentada ao governo federal, felizmente foi atendida nesse Plano Safra. Que bom. Um passo a mais aí para regularizar tudo, né? Éder, para a gente finalizar, algo que você indica, assim, o produtor agora, né, pequeno produtor, então, trazendo as demandas, o que ele tem agora para fazer de investimentos, o que você indicaria para ele que, por meio desse novo Plano Safra, ele pode se beneficiar, além do que a gente já falou aqui? O que você indica, assim? Assim, cada um tem que escolher, tem que visualizar muito bem o que ele tem de aptidão lá na propriedade dele, né? Se é uma propriedade que tem um recurso hídrico disponível, relevo adequado, implantação da piscicultura, a questão de proximidades de indústrias, por exemplo, produtor de leite, ou áreas, por exemplo, áreas que você, para atividade agricultável, às vezes fica um pouco complicada para fazer o plantio, mas que para pastoreio é uma área boa, vamos dizer assim, o produtor migra para a atividade do leite, né? Uma questão que eu achei bem importante, que isso já vem, acho que há 3 planos safras, mas que agora teve um aumento aí de 10 mil, foi na questão de moradia rural. Então, para o produtor adequar a sua moradia lá, ele tem como financiar R$80 mil, né, para melhorar a condição mesmo de moradia dele. Então, eu acho que isso foi uma linha que teve sempre, né, uma procura, e acho que até por isso que o governo teve ampliou esse valor disponível para essa finalidade, né? Muito bem. Pessoal, a gente agradece então a participação de vocês aqui conosco. Esclarecemos alguns pontos, né, do Plano Safra voltado para o Pronaf aí, e retornem sempre que quiserem. Obrigada, Leandro. Obrigada, Éder, mais uma vez. Isso aí. Eu agradeço, obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na região. A chuva tomou conta dos últimos dias nas cidades paranaenses e hoje ela ainda segue em algumas regiões. Para Cascavel, é esperada nebulosidade intensa com pancadas de chuva durante o dia. E a temperatura continua abaixo dos 10 graus por aqui. A mínima esperada é de 8 e a máxima não deve ultrapassar os 12 graus. Na segunda, o tempo estabiliza e o dia promete céu claro, sem a presença de muitas nuvens. As temperaturas devem variar dos 7 até os 17 graus. Na terça, apesar de ainda frio, a sensação térmica fica um pouco mais agradável, com variação dos 8
aos 20 graus. A quarta-feira também será ensolarada e terá temperaturas entre 12 a 22 graus. Em Guaíra, hoje o tempo continua nublado e frio. A variação das temperaturas fica entre os 10 até os 14 graus. Amanhã a indicação, conforme mostra o CIMEPAR, é de tempo aberto com sol e céu limpo. Terça e quarta segue assim, ensolarado. E as temperaturas durante a manhã são mais geladas, para a tarde se elevarem gradativamente. Os termômetros ficam entre 10 a 24 graus. Já em Foz, hoje o céu permanece carregado de muitas nuvens. A chuva não é descartada. A partir de amanhã, o sol forte e o céu bem claro voltam a prevalecer na cidade das Cataratas. E de hoje até terça, a mínima prevista é de 9 graus e a máxima chega até os 20. Na quarta-feira, continua frio, mas um pouco mais leve, olha só. A mínima é de 12 e a máxima é de 22 graus. No próximo bloco, produtores participam de dia de campo sobre máquinas agrícolas. É já já. Conectados ao mundo. Somos todos, somos um só, somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Quem trabalha com o agro sabe que a realização de dias de campo é uma prática bastante comum e que realmente traz resultados positivos, tanto para quem organiza como para quem participa. Em Cascavel, uma empresa de máquinas e implementos agrícolas decidiu adotar a mesma estratégia e realizou um dia de campo onde os produtores rurais puderam ver equipamentos em pleno funcionamento no campo. Olha só. Durante 2 dias de evento, profissionais e produtores rurais de Cascavel e região aproveitaram para conhecer as tecnologias de um conjunto de trator e plantadeira, desenvolvidos com bases nas demandas dos operadores. Em grupos e de forma guiada, os técnicos apresentaram pontos importantes de como ajustar os maquinários para uma maior eficiência no campo. Hoje a gente está aqui acompanhando tanto o conjunto hoje, o 265, que é o trator de lançamento 8S, junto com o Momento de 18. E é o que a gente chamaria de combo perfeito para o plantio, porque daí a gente casou a tecnologia que a plantadeira precisava com o que o trator fornecia. E a ideia o quê? Desse conjunto é que a gente consiga aumentar a produtividade pela essa questão de eficiência, a questão hidráulica que a plantadeira demanda, pelo circuito de precision plant, tanto na distribuição de adubo como de semente. E o que a gente acompanha? É a carência dos nossos produtores no conhecimento dessas tecnologias. E como o plantio cada vez mais está ganhando essa vertente, o dia de hoje é justamente isso, aproximar o cliente dessa tecnologia para que ele possa aplicar também na propriedade dele. Ao longo do dia, os produtores puderam não apenas observar, mas também interagir diretamente com as máquinas, experimentando a tecnologia de automação dentro da cabine do trator. Além do produtor conhecer todas as informações dessa tecnologia, agora ele tem a experiência de fazer um test drive. O Remilson, que é produtor de Capitão Leônidas Marques, é quem vai ter essa experiência agora. Vamos lá. Simples toque no botão aumenta a velocidade. Eu vou só rolando aqui e vai aumentando, ó. É rolar. Ó, vou baixar para 5, tá? Vou baixar a plantadeira aqui também, é só um toque, ó. Vai começar a baixar.
Se for para destacar, assim, quais são os principais pontos que chamam atenção no trator e também na plantadeira? A tecnologia que vem embarcada, né? Qualidade de plantio, distribuição de semente, a mão de obra que hoje está cada vez mais difícil. Você com uma máquina dessa hoje, você vai ter as informações todas na palma da mão. A prática no campo, lado a lado com a teoria, tornou o dia de campo uma experiência importante para o produtor, aproximando das inovações que podem transformar as colheitas. É o caso do Robson, produtor do município de Ubiratã e que fez questão de conferir de perto essa tecnologia apresentada aqui. É muito bom vir no campo testar aqui a máquina, ver ela pessoalmente trabalhando, porque nas feiras, usualmente a gente já tem apenas a parte teórica e visual, né? Aqui a gente já faz o teste real e vê como é que a máquina se comporta no campo. Hora de conferir como fecharam os preços das carnes na região. A arroba do boi gordo em Cascavel fechou a semana em R$ 220. O quilo do suíno, R$ 6,03 e o quilo do frango, R$ 3,91. E agora chegou o momento da gente conferir as nossas redes sociais. Eu já vou começar com uma foto, mostrando aqui para vocês. Olha só, professor, que bacana essa imagem da Amanda Costa, que é de Cascavel, mas foi para a Anaí e registrou essa foto com um leitãozinho. Isso é muito bom. Legal demais, um abraço para Amanda e para a família dela. Temos também agora indicações aqui das nossas redes sociais no geral, né? Temos a campanha do Agasalho da Areac que continua. Então, para quem quiser levar, né, as suas roupas quentinhas, aí um cobertor, uma ajuda é sempre bem-vinda, né? Temos sempre que pensar no próximo, né? Isso mesmo. E aí a gente também tem o lançamento do Agras T50, que vai acontecer na Associação Atlética Copavel, no dia 19 desse mês, a partir das 6 horas da tarde. Começa então às 6 e vai até às 10 da noite. A presença, para você confirmar, então tem um WhatsApp na tela, 459-3618-6830. Temos também a indicação do curso de polinização agrícola, que vai ser realizado no dia 15, a partir das 8 horas da manhã. E para quem quiser saber mais sobre esse curso, tem o QR Code na tela. Esse é um curso da Embrapa. Além disso, temos também aqui outro da Embrapa, recuperação de pastagens degradadas, a partir das 8 horas da manhã, só que esse é no dia 29 desse mês. Olha só, curso Armazenamento de Grãos em Sacarias, um curso realizado pela Confederação Nacional da Agricultura junto com o Senar, no dia 15 de julho, a partir das 8 horas da manhã. E é com esse curso que a gente encerra as nossas redes sociais. Professor Celso, uma boa semana para o senhor. A gente se vê no próximo domingo. Uma boa semana para você também. Até o próximo domingo, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo Agrofag. A gente se vê.